E quando Adão e Eva pecam, então eles se cobrem diante de Deus. E a nudez não representa mais a pureza, mas representa uma natureza contaminada. Lembra quando Ezequiel capítulo 28, fazendo uma referência subtendida a Satanás, o profeta diz o seguinte: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, existe um antes e um depois do pecado. Aquilo que era perfeito já não é mais perfeito. Deus, quando ele cria os céus e a terra, quando ele expande o universo, quando ele traz à origem os animais, todos os dias da criação Deus dizia, e era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus termina, e viu Deus que era muito bom, Deus estava satisfeito porque tudo era perfeito. Então, quando o homem peca contra Deus, Deus ele dá uma sentença específica para a serpente. E então Deus vai dar uma sentença específica para a mulher. E quando Deus fala ao homem, é diferente, porque Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Deus não disse somente que o homem sofreria, que Adão sofreria as consequências do que ele fez, porque seria fácil Deus pegar o homem e a mulher e expulsá-los do jardim, e vida que segue, o homem cometeu o seu pecado, agora o homem não é responsável pelo seu pecado, ele vai conviver com as consequências. No entanto, o que o homem fez, as consequências não foram só para ele, foram para a criação. Deus deu ao homem a coroa sobre a criação. Deus deu ao homem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Deus disse, olha, tudo que você vê é para o seu mantimento. Então, quando Deus se dirige ao homem, aquele a quem Deus deu a honra da liderança, Deus ele fala diferente, maldita é a terra por sua causa, porque por causa disso os seus descendentes sofrerão as consequências. A natureza do homem era perfeita, desde o dia que ele foi criado até que se achou iniquidade nele. O homem peca contra Deus e aí ele recebe a sentença pelo seu pecado. Antes do pecado, natureza perfeita. Depois do pecado, natureza corrompida. Nós vamos ver essa natureza corrompida ao longo da história que a Bíblia conta. Caim mata Abel porque a sua natureza é corrompida, porque ele não suporta que o seu irmão tenha se sobressaído a ele em uma coisa que aconteceu. Acontece que Caim e Abel, num determinado tempo, trouxeram a Deus um sacrifício. Abel oferece as primícias da sua oferta, ele dá o melhor. E Caim trouxe uma oferta ao Senhor também. No entanto, do coração deles não era puro. Acontece que essa história ela é o primeiro arquétipo daquilo que seria justo e daquilo que seria ímpio, da eleição do Senhor a quem é justo e a quem é ímpio, porque Deus ele fala para Caim, se você fizesse bem, não haveria aceitação para ti. E Caim, ele se dobra ao Senhor e diz, verdade, Senhor, verdade, eu vou te oferecer o meu melhor. Eu não ofereci, no entanto, vou oferecer. Na verdade, o que Caim faz é afrontar ainda mais a Deus. E, na tentativa de se sentir superior, de não levar desaforo para casa, ele assassina o seu irmão a sangue frio. E existem consequências para os seus pecados. Deus, na medida em que ele confronta Caim, ele fala, se não fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, o pecado está na sua porta. O pecado sempre é uma prerrogativa da nossa queda. O pecado ressalta o egoísmo do homem.
O pecado, ele ressalta dentro de nós o desejo de sermos como Deus. Pensa, quando Satanás pecou contra Deus, qual era o desejo no seu coração? Ele queria ser como Deus, queria se assentar em seu trono. E quando ele tenta Eva no jardim, o que ele oferece para ela? No dia que você comer deste fruto, serão abertos os vossos olhos e sereis como Deus. E aí Eva não resistiu e come. Na medida em que ela come, ela dá ao seu marido. E aí toda a terra está comprometida com a natureza corrompida pelo pecado. Nós vemos ao longo da história da humanidade o ponto em que uma civilização chega pelos seus pecados. Porque quando elas alcançam uma medida de iniquidade, Deus traz juízo. Deus fez isso no dilúvio. Deus fez isso em Sodoma e Gomorra. E Deus, ele faz isso ao longo da história. Existiram impérios que cresceram e ruíram segundo a soberania de Deus. Quando Deus determinou que impérios iriam ruir, quando Deus determinou que o Egito iria ruir, quando Deus determina que a Babilônia iria cair. Então, por causa de seus pecados, sempre vai preceder a queda. Deus, ele expulsa o homem do jardim. E o motivo para expulsá-lo do jardim foi porque a árvore da vida estava lá. E em Gênesis capítulo 3, eu vou ler para vocês aqui. Deus, ele fala o seguinte, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aquela árvore da vida era um arquétipo de Cristo. Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento diante dos olhos do homem. Algumas pessoas, alguns intérpretes da Bíblia, alguns dito eruditos, especialistas, eles labutam, eles debatem contra a presciência de Deus, contra a onisciência de Deus, alegando que existem passagens da Bíblia que demonstram que Deus não é onisciente e nem onipresente, que ele é onipotente somente. Ou seja, não faz diferença entre o Deus da Bíblia e os deuses da Grécia. Porque os deuses da Grécia também não eram oniscientes. Eles eram astutos, mas não sabia de todas as coisas. Histórias por histórias, eles são enganados por mortais, são enganados por outros deuses. Eles também não são onipresentes. Eles não sabem de tudo o que acontece porque não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eles são onipotentes em sua natureza divina. São imortais, podem se transformar, podem se transmutar em qualquer tipo de criatura que desejarem, podem interferir nos atos e acontecimentos da história do homem. E alguns comentaristas bíblicos alegam que Deus também é onipotente, mas não é onisciente, nem é onipresente. Que a onipresença de Deus, que a Bíblia determinaria que Deus tinha, acontece através dos anjos. Que Deus delega que os anjos passeiem sobre a terra e voltem para lhe trazer relatórios do que está acontecendo. Um dos versículos que esses comentaristas apontam é a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis, quando aqueles 3 anjos visitam Abraão, uma manifestação teofânica de Deus, e eles conversam com Abraão, Deus diz da seguinte maneira, isso está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21. Disse mais o Senhor,
Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo a mim, e se não, sabê-lo-ei. Alguns comentaristas dizem que isso aqui é evidente que Deus não é onipresente, que Deus ouviu falar, que um clamor subiu até ele, de que Sodoma e Gomorra estavam em iniquidade total. Então Deus, ele vai até Sodoma e Gomorra para certificar de que os seus rumores são verdadeiros. E ainda termina dizendo, e se não são, eu vou ficar sabendo. E alguns comentaristas dizem que isso significa que Deus não é onisciente. A mesma coisa acontece em Gênesis capítulo 11, alguns capítulos anteriores, a respeito da Torre de Babel, quando Deus desce até a terra para ver a obra que os homens estão edificando e resolve confundir o idioma, confundir as línguas, para que eles não terminem de fazer o que estão fazendo. Deus interferindo diretamente em um acontecimento histórico, mudando as rotas deste acontecimento histórico a fim de cumprir um propósito que lhe é aprazível. Então, seria Deus não onisciente? Será que são os anjos do Senhor que estão em todos os lugares espalhados e assim se manifesta a onipresença e a onisciência de Deus? Existe muito debate sobre isso, quando na verdade Deus mostra e demonstra e prova, apesar de que ele não precisa provar nada, de muitas e muitas formas, que ele sabe de todas as coisas, de que tudo já estava descrito.